Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 1º de abril de 2025, popularmente conhecido como Dia da Mentira. Mas começa agora o Assunto Federal, que só traz verdades, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas, estamos juntos sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Você nos ouve pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite por emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Olha, daqui a pouco eu te conto a história de como surgiu o Dia da Mentira, hein? Mas agora a gente abre aqui o nosso Giro de Notícias com imposto de renda. Se você estava só esperando pela declaração pré-preenchida, chegou a hora. Ela já está totalmente disponível. O documento apresenta informações sobre rendimentos, pagamentos e deduções. É mais rapidez e segurança no envio. José Carlos Andrade tem as informações sobre quantas declarações foram enviadas até agora para a Receita Federal e como acessar a pré-preenchida. A Receita Federal já recebeu mais de 5.300.000 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025. O prazo de envio, que começou em 17 de março, termina no dia 30 de maio. A expectativa é de que 46.200.000 declarações sejam entregues neste ano. A partir desta terça-feira, dia 1º, contribuintes com conta gov.br nos níveis prata ou ouro podem acessar a declaração pré-preenchida no site ou aplicativo da plataforma. A Receita estima que 57% dos envios sejam feitos por esse modelo, que reduz erros e agiliza a entrega. Entre as novidades da declaração deste ano estão o fim da obrigatoriedade do campo título de eleitor e a inclusão automática de informações sobre contas bancárias no exterior. O uso da declaração pré-preenchida também pode ajudar na restituição, já que essa opção é um dos critérios para prioridade no pagamento. Segundo a Receita, a utilização da declaração pré-preenchida do imposto de renda vem crescendo muito nos últimos anos, passando de 7% das entregas em 2022 para 41% em 2024. Mais informações estão disponíveis no site oficial da Receita Federal, gov.br/Receita Federal. Da agência Rádio Gov, em Brasília, José Carlos Andrade. O Zé Carlos falou aí que está crescendo, né? O pessoal que está usando a pré-preenchida e está crescendo mesmo. Hoje, nos primeiros momentos, deu problema, né? Teve gente que não conseguiu acessar, né, a declaração pré-preenchida, dava erro direto. Mas calma, pessoal, é só o primeiro dia, né? Ainda temos aí até 30 de maio, né, para fazer essa... Não vai deixar para a última hora, porque aí se der problema na última hora, aí lascou-se, né? A gente fala muito aqui da retomada das relações internacionais do Brasil. O Brasil de volta ao mundo, costuma dizer o presidente Lula, né? E o país agora assumiu a presidência rotativa do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos. Claudimário Carvalho conta as prioridades do mandato brasileiro. O Brasil assumiu a presidência do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, a OEA. O mandato, que segue até 30 de junho, coloca o país à frente das negociações e da organização dos trabalhos da Assembleia Geral da entidade. Entre as responsabilidades do Brasil estão a eleição do secretário-geral adjunto, a apresentação de candidatos para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a transição do novo secretário-geral. De acordo com o governo, o compromisso é com o multilateralismo e o direito internacional, além de negociações mais transparentes e inclusivas. A presidência também terá como prioridade o combate à fome e à pobreza e o reforço na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação nas Américas. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. Ainda sobre a política externa do Brasil, o país recebeu o convite inédito de integrar grupo de pesquisa do organismo internacional OCDE. Claudimário Carvalho de volta.
O Brasil foi convidado a integrar o Grupo de Cooperação em Pesquisa sobre Sistemas Alimentares e Agricultura da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A adesão formal está em andamento com o envio de uma carta do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, onde expressa o interesse na participação. O grupo tem como objetivo promover inovação e pesquisa científica para embasar políticas públicas e ampliar a colaboração entre cientistas e instituições de pesquisa. O Brasil é o primeiro país não membro da OCDE a receber esse convite. O reconhecimento foi atribuído ao trabalho da Embrapa e de universidades brasileiras na área de agricultura tropical. Com a adesão, o Brasil terá acesso a uma rede científica internacional e poderá fortalecer a imagem da agricultura nacional. O grupo oferece financiamento para conferências, workshops e bolsas de estudo, o que incentiva o desenvolvimento sustentável e a competitividade do setor agrícola. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. O governo lançou uma chamada pública para ampliar a oferta de assistência técnica para famílias rurais. O investimento total será de 31 milhões de reais. José Carlos Andrade volta com os detalhes. A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, abriu chamada pública para selecionar entidades que vão prestar serviços no Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA. A iniciativa vai atender 8.850 famílias das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste ao longo de 15 meses, com investimento de 31 milhões de reais. Os beneficiários incluem agricultores familiares, pescadores artesanais, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária e participantes do Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF. As famílias vão ser distribuídas em 25 lotes. Entidades interessadas podem enviar propostas entre 15 e 28 de abril pelo Sistema de Gestão de ATER SGA, no site da ANATER. Se não houver pedido de impugnação, o prazo começa em 8 de abril. Cada instituição pode concorrer a até 2 lotes. A chamada pública exige que pelo menos 50% dos beneficiários sejam mulheres e 20% jovens. Também determina que metade das equipes contratadas seja feminina. Atualmente, 5 chamadas de ATER estão em execução, atendendo 27 mil famílias em todas as regiões do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E ainda falando dos agricultores familiares, eles que venderam 40 tipos de fruta, esses agricultores familiares que venderam 40 tipos de frutas para o PAA em fevereiro, o Programa de Aquisição de Alimentos, com um investimento de mais de 12 milhões de reais em recursos federais. Ele vem aí de novo para contar pra gente, José Carlos Andrade. Mais de 40 tipos de frutas foram adquiridas pelo Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, em fevereiro, por meio da modalidade compra com doação simultânea. A operação foi efetuada junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS. As prefeituras e governos estaduais participaram da negociação. Ao todo foram aplicados cerca de 12 milhões e 500 mil reais em recursos federais pagos direta e individualmente na conta de agricultores familiares. O montante garantiu a compra de quase 2 toneladas de alimentos distribuídos a instituições que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar habilitadas ao PAA. O objetivo central do programa é fortalecer a produção local da agricultura familiar e garantir a distribuição de alimentos saudáveis para comunidades em situação de vulnerabilidade. Os alimentos adquiridos pelo PAA estão alinhados com as diretrizes da Cesta Básica de Alimentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Olha, a Stefânia estava aqui falando, eu não conheço 40 tipos de frutas, né? E de lembrar assim de cabeça, Zé Alves, você lembra de 40 tipos de fruta? Será que a gente lembra até o final do programa 40 tipos de fruta? Vamos por letra. Abacaxi.
Goiaba, pronto, já pulou. Mas é verdade isso aí, 40 tipos de frutas. Parabéns aí aos agricultores familiares. E o programa chamado Procred, que faz parte das iniciativas do Acredita, atingiu 2 bilhões de reais em empréstimos para empresas com faturamento anual de até 360 mil reais. José Carlos Andrade, de volta, ele tem esse balanço pra gente, vamos ouvir. O Procred 360 atingiu a marca de 2 bilhões de reais em valores contratados nesta semana. Dessa forma, o programa beneficiou cerca de 70 mil microempreendedores individuais, MEIs e microempresas. Criado no âmbito do programa Acredita, o Procred 360 é direcionado a empresas com faturamento anual de até 360 mil reais e oferece taxas de juros que podem chegar a um valor 50% menor em relação aos praticados pelo mercado tradicional. A iniciativa tem como um dos objetivos impulsionar o empreendedorismo feminino. Dos empréstimos realizados, 45% foram destinados a mulheres. Empresas lideradas por mulheres podem obter crédito de até 50% do faturamento do ano anterior, enquanto os demais negócios têm acesso a até 30%. Ambas as modalidades contam com um teto de 150 mil reais. Atualmente, o programa está disponível no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A Justiça determinou a demolição de estabelecimentos na Praia Mole, em Florianópolis. Famosa praia, né? Esses empreendimentos foram construídos em área de preservação permanente. As informações no AGU Brasil. É uma das praias mais conhecidas do litoral catarinense, bem movimentada na alta temporada e boa para a prática de surf. Só que alguns estabelecimentos comerciais na Praia Mole, em Florianópolis, voltados ao turista, foram construídos em área de preservação permanente e em terrenos de marinha e, por decisão da Justiça, terão de ser demolidos. A ação foi movida pela Advocacia Geral da União em conjunto com o Ministério Público contra diversos réus, incluindo proprietários de bares e o próprio município de Florianópolis. É que vistorias constataram a presença de construções não autorizadas em áreas da União, com degradação ambiental e, inclusive, risco de contaminação de lençóis freáticos. A ação também pediu a retirada de entulhos e a apresentação de um plano de recuperação da área degradada, aprovado pelo IBAMA, bem como indenização em razão dos gravíssimos danos ambientais. A Justiça acolheu o pedido e o juiz responsável determinou a demolição das estruturas e a apresentação do plano de recuperação ambiental, como afirmou o advogado da União, Vitor Claff Ribeiro. Apesar de a Praia Mole, em Florianópolis, ser uma praia bastante frequentada no verão, os empreendimentos foram construídos em área de preservação permanente, enquadrado como restinga. As construções foram erigidas sem qualquer autorização da SPU, que é o órgão patrimonial da União, e do órgão ambiental competente, de modo que não restou outra alternativa a juízo, senão determinar a demolição delas e condenar os réus ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados. A decisão estabelece que os réus devem pagar individualmente uma indenização de R$100 mil, com exceção de um estabelecimento cuja ocupação é mais recente e pagará R$10 mil. De Brasília, Vitor Abreu. Desculpa aí, gente, mas a Thaísa descobriu 50 frutas. Eu fiquei com isso na cabeça. Ela colocou lá na internet de ordem alfabética, né? 50 frutas. Então, os brasileiros produzindo 40 frutas e vendendo aí pro PAA. Legal, só uma curiosidade. Vamos seguindo aqui no nosso giro de notícias. Turistas estrangeiros movimentaram 823 milhões de dólares no Brasil só no mês de fevereiro, o que representa um novo recorde para o período. José Carlos Andrade tem os detalhes. O Brasil bateu novo recorde no turismo internacional em fevereiro de 2025. Os visitantes estrangeiros injetaram 823 milhões de dólares na economia brasileira no segundo mês do ano. O montante representa um aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. O acumulado nos 2 primeiros meses deste ano já supera a casa de $1.500.000 em receitas geradas por turistas vindos de outros países. O capital é o maior valor da série histórica iniciada em 1970.
As cifras registradas são resultado das despesas com hospedagem, alimentação, transporte, passeios, compras e outras atividades econômicas diretamente ligadas ao setor turístico. O calendário de eventos internacionais deste ano deve atrair ainda mais visitantes ao país. Há grande expectativa para a chegada de visitantes com a realização da Cúpula do BRICS em julho, no Rio de Janeiro, e da COP30, que vai acontecer em novembro na cidade de Belém, no Pará. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Órgãos públicos abrem discussão sobre hospital inteligente no Brasil. A ideia é usar tecnologias avançadas, como inteligência artificial, telemedicina e conectividade integrada. Tem grande potencial de aprimoramento dos processos da rede pública de saúde, auxiliando em pesquisas, tratamentos e procedimentos. Vamos a mais um Boletim AG1 Brasil com essas informações. O objetivo é reduzir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde, atendendo com mais rapidez quem busca tratamento no SUS. A criação do primeiro hospital inteligente do Brasil foi tema de uma discussão no Ministério da Saúde com vários órgãos, inclusive a Advocacia Geral da União, que dará todo o suporte jurídico à iniciativa para que tudo seja feito com bases legais. É uma parceria do SUS com a Universidade de São Paulo, já que o projeto piloto será desenvolvido no complexo do Hospital das Clínicas da USP. A ideia depois é expandir a iniciativa para todo o país. Trata-se de uma forma inovadora que vai utilizar a inteligência artificial para resolver problemas de saúde, de urgência e emergência médicas. A expectativa é que haja resultados em vários procedimentos, como tratamento de doenças e também pesquisa. A premissa básica do projeto é reduzir o tempo de fila no SUS e, assim, salvar vidas, num formato que já vem sendo adotado em outros países por meio de tecnologias avançadas, como a IA, a telemedicina e a conectividade integrada do sistema. De Brasília, Raquel Miura. E eu te disse que ia te contar a origem do Dia da Mentira, né? Por que ele é lembrado dia 1º de abril? Você tem curiosidade sobre isso? A origem do Dia da Mentira remonta ao século XVI, lá no ano 1564, quando o rei francês Carlos IX decidiu adotar o calendário gregoriano. E esse calendário é que estabeleceu que o ano começava em 1º de janeiro. Porque antes dessa mudança, o Ano Novo era celebrado não um dia só, mas de 25 de março até 1º de abril. O que aconteceu? O rei falou, não, agora o calendário é gregoriano, vai ser dia 1º de janeiro que vai começar cada ano. Aí aqueles que não souberam da mudança, né, porque naquela época não tinha rádio, televisão, internet, mal tinha jornal, né? Então antes as notícias demoravam muito a se espalhar. Aqueles que não souberam e aqueles que souberam e se recusaram, não, que história é essa? Vai mudar o meu Ano Novo? O Ano Novo vai continuar sendo comemorado no modo antigo, 25 de março até 1º de abril. E aí esse pessoal passou a ser alvo de zombaria e de brincadeiras. Eles eram convidados para festas que não existiam, recebiam presentes falsos, e aí as pegadinhas mentirosas viraram uma constante em toda a Europa. Depois se espalhou pelo mundo e tornou o dia 1º de abril conhecido como Dia da Mentira em quase todos os países do mundo. No Brasil, essa história chegou muito depois, como muita coisa, né? Só chegou em 1828, quando um jornal mineiro que chamava A Mentira, imagina o que esse jornal publicava, né? Ele publicou uma notícia falsa sobre a morte de Dom Pedro I. Ah, tu tá pensando que fake news é coisa nova? 1828. E deu um rebu isso aí, mas a partir de então, a data de 1º de abril se popularizou como o Dia da Mentira. Hoje em dia não é uma coisa tão fácil assim, né? Com tantos golpes, tanta fake news, tantos absurdos que são postados e divulgados, a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Essa história parece que é verdade, é a que eu acredito, para a origem do dia 1º de abril. Vamos lá, 4h19. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Muita chuva em algumas cidades gaúchas causaram alagamentos entre ontem e hoje, e também em São Paulo, né? Vamos saber agora como está o tempo em todas as regiões do país com Lademir Filipim. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta terça-feira, 1º de abril de 2025. Centro-Oeste.
Goiânia, em Goiás, tem nesta terça-feira sol entre muitas nuvens, com os termômetros registrando mínima de 30 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 85% a 30%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com o tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 55%. Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta tempo encoberto pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. Fátima, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila entre 23 e 32 graus. A umidade do ar é de 100% a 40%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Sudeste. Vitória do Espírito Santo tem tempo nublado pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. São Lourenço, em Minas Gerais, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 80% a 50%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 19 e máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 100% a 80%. Curitiba, no Paraná, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 27 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 1º de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Eu aproveito aqui para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje, 1º de abril. Parabéns para Fátima, na Bahia, e São Lourenço, em Minas Gerais, que completam mais um ano hoje. Vamos abrindo aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Fátima, Bahia, vamos ver aqui, saúde. Mais médicos, tem 6 médicos em atuação no município. Lá tem 10 UBSs, 10 unidades, né, básicas de saúde funcionando com custeio federal, 8 equipes de saúde na família, 7 equipes do Brasil Sorridente, um centro de atenção psicossocial, o CAPS. E olha que interessante aqui, o piso nacional da enfermagem, ele é nacional, né? E o governo federal, ele faz o quê? Ele complementa para as prefeituras que não conseguem bancar o piso nacional de enfermagem. Esse ano, só em janeiro agora, R$ 98.130 foram transferidos para Fátima, na Bahia, para complementar e o município poder pagar, então, direitinho o piso nacional de enfermagem aos profissionais de enfermagem da cidade. Lá tem 4 farmácias populares, né, 4 farmácias conveniadas, 2.340 pessoas foram beneficiadas pelo programa durante o ano de 2024 e 1.060 pessoas inscritas no CAD Único retiraram, além dessas 2.300 e tantas que retiraram remédios de graça, 1.000
1.060 pessoas retiraram absorventes gratuitos, né? Agentes comunitários de saúde tem 43 atuando no município, 4 agentes comunitários de endemias atuando em Fátima. Tudo isso é custeado pelo governo federal. E tem também o programa Saúde na Escola, com 13 escolas pactuadas, atendendo 5.530 estudantes. Atuação grandiosa lá em Fátima, na Bahia. São Lourenço, Minas Gerais, conhece? São Lourenço é terra de água mineral, né? São estâncias hidrominerais, né? O turismo é o principal motor econômico do município. A cidade é conhecida aí por suas águas minerais, comercializadas em todo o Brasil e também exportadas para diversos países. O Parque das Águas é a principal atração turística, oferece fontes com diferentes propriedades terapêuticas, além de ser um local de lazer e de contato com a natureza, né? Pois bem, São Lourenço pertence à região turística das Águas e está devidamente cadastrado no mapa do turismo, com a categoria A. Então, o Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo, desde 2023, tem 2 operações do Fungetur, crédito de R$ 121.500 para estabelecimentos de turismo de São Lourenço. Também apoio à infraestrutura turística. Uma obra foi concluída desde 2023 com investimento do governo federal de R$ 465 mil no total de investimentos. Lá tem o programa Acredita, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, através do Pronamp, R$ 510 mil em 11 operações contratadas no ano de 2024, e tem o Acredita Procred 360. Esse aí tem 229 mil em contratos com 8 operações no ano de agora, que mal começou 2025, está atualizado o dado aqui no nosso Comunica BR. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade, é só jogar na internet, Comunica BR. Isso aqui eu estou tirando agora, tem uma parte de cards, né, que são cartões informativos, e essa parte agora eu estou tirando aqui de um relatório para ver outras informações um pouco mais detalhadas, né? Você também pode fazer isso. Comunica BR. Vamos lá? Você ainda vai ouvir no nosso assunto federal o Minuto Ciência e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h27. Assunto Federal. Momento Entrevista. E no Momento Entrevista de hoje, a gente traz um bate-papo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Eu e Mariana Jungmann conversamos com o ministro, que falou sobre a caravana interministerial que visitou 22 territórios em 18 municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, desde Mariana, em Minas Gerais, até Foz do Rio Doce, no Espírito Santo. Além disso, o ministro destacou o novo acordo do Rio Doce, que prevê destinação de 132 bilhões de reais para ações de reparação e compensação ao longo de 20 anos. Vamos ouvir. Ministro, a caravana percorreu 22 territórios atingidos pelo rompimento da barragem, e aí eu quero que o senhor explique para a gente, então, como é que essa caravana foi formada, qual o principal objetivo desse trabalho? O principal objetivo é essa determinação que o presidente Lula nos diz de que o maior papel que nós temos que fazer é cuidar das pessoas. Então, a nossa caravana foi à Bacia do Rio Doce para cuidar das pessoas, com o objetivo de fazer uma reparação histórica. Esse acordo do Rio Doce não é o acordo dos nossos sonhos, mas é o melhor acordo possível. Depois de 10 anos, quase 10 anos da tragédia que foi se arrastando e muitas vidas foram perdidas, vidas humanas e vida nas suas variadas formas do ambiente natural. O presidente Lula, quando chegou ao governo em janeiro de 23, em tese, esse tema não tem a ver com o governo federal. E quando ele chegou, ele disse, não, nós precisamos resolver essa chaga que assola o nosso país. É um acordo que foi um acordo feito pela Justiça, mas com a participação decisiva do governo federal. O acordo que estava em curso antes de nós chegarmos era um assinte contra o ser humano e contra os moradores da Bacia do Rio Doce. Então esse acordo é um acordo que é possível se levar reparo e levar justiça social
para os moradores da bacia e para a vida nas suas variadas formas. Então, quem estava na caravana, ministro? Essa caravana ela teve esse objetivo e tinham 13 ministérios. Ela foi interministerial, coordenados por nós da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ela constou de 5 equipes, que 3 trataram de temas das pessoas de uma forma geral, e 2 equipes das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, para tratar do tema. Nós percorremos 22 territórios, dos quais 18 municípios, do epicentro da tragédia em Mariana até a Foz, no litoral capixaba. Foram feitas reuniões, debates, foram percorridos, Mariana, mais de 3.000 quilômetros e teve mais de 11.500 pessoas participando, entre plenárias e reuniões. E foram discutidos de forma muito aberta o que é o acordo, qual o objetivo desse novo acordo, qual é o papel da União, qual é o papel dos 2 estados, Espírito Santo e Minas Gerais, qual é o papel dos municípios, como é que vai ser a participação da sociedade. Então, foi uma caravana elucidativa, informativa, para que as pessoas possam ter acesso às informações, os volumes de recursos, as áreas de acesso a esse recurso, as comunidades que serão beneficiadas, para que não fique nenhuma dúvida, para que se evite que tenha fake news sobre o tema, que tenha desinformação, que possa utilizar. As pessoas, infelizmente, tem gente que se utiliza da tragédia, do sofrimento das pessoas para promover a desinformação e a fake news. Então, foi uma caravana extremamente bem sucedida, que cumpriu o seu papel informativo, de debate e de ampliação da participação social nesse processo. Ministro, a caravana teve um foco especial nos indígenas e quilombolas. Como é que foi feito esse trabalho e quais são as principais demandas dessa população? Ali tem comunidades indígenas, algumas já tinham sido beneficiadas e outras não. Então, o objetivo era que nós discutíssemos qual o impacto dessa tragédia nos agricultores, o impacto da tragédia nos indígenas, nos quilombolas, para a gente poder ter ações que possam ser reparadas. Então, Luciano, desde a preocupação com a saúde, né, essa é uma coisa muito séria, e nesse novo acordo foi colocado de forma inédita um fundo perpétuo para cuidar da saúde. Tem pessoas que têm consequências dessa tragédia, de doenças mentais, né, de depressão, de câncer, de doenças que ao longo da bacia você ouve as reclamações das famílias, das mães, dos pais, dos filhos. Então, a ideia é que nós pudéssemos ouvir as diversas comunidades, tanto os agricultores, os garimpeiros tradicionais, os faisqueiros, os indígenas, os quilombolas e a população em geral nesse sentido. Então, tem muitas demandas da utilização da pesca, da destruição da cadeia produtiva da pesca, da água potável, que tem sempre uma desconfiança, como é que a água está lá na bacia. Você tem educação, que é também uma reivindicação sempre presente, desde a criação de uma universidade do Rio Doce até a própria alfabetização daqueles que ainda não têm. Então, foi muito rico poder ouvir as comunidades tradicionais e ouvir o povo da bacia do Rio Doce. Agora, ministro, a gente tem também uma movimentação de valores financeiros, né? Foram 132 bilhões de reais, o acordo prevê, como compensações, né, e reparações. Desses 49 bilhões vão formar um fundo específico que vai ser gerido pelo governo federal. E aí, dentro desse fundo, a gente ainda tem 5 bilhões de reais para um fundo com participação da sociedade, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco melhor sobre esses fundos e o que eles vão fazer, o que eles vão atender. Então, são 132 milhões de recursos novos, dos quais 49 milhões vão ser geridos pelo governo federal. Milhões, né? Eu falei bilhões, não, são milhões. Não, são bilhões. Então são bilhões, tá Você certo. falou então certo. Eu estava certa. São 132 bilhões, são 49 bilhões que serão geridos pelo governo federal. Desses vai compor um fundo da Bacia do Rio Doce. E no fundo da Bacia do Rio Doce terá um fundo popular, que é uma demanda que veio da participação social, porque tinha uma reclamação dos movimentos sociais e dos atingidos pela tragédia de Mariana de não ter tido uma participação efetiva na mesa de negociação. Essa mesa foi conduzida pela Justiça, pelo TRF 6,
isso pelo TRF6, isso foi conduzido pela Justiça. Nós solicitamos por petição pela AGU e por verbalmente nas mesas de diálogo que era importante ter a participação dos setores dos atingidos e dos movimentos sociais, mas a Justiça achou que a presença das defensorias, do Ministério Público já cumpria esse papel. Mas mesmo assim, nós fizemos, o governo do presidente Lula, coordenado pelo Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, uma caravana também no Rio Doce, anterior a esse acordo. E tiveram duas coisas muito importantes que saíram, que retornaram nessa caravana agora. A que nós fizemos agora é a primeira caravana depois da homologação, né, da aprovação do acordo e da homologação do acordo, que foi a criação de um Conselho de Participação Social e de um Fundo Popular. Esse fundo são 5 bilhões que são destinados no acordo, por proposta do governo federal, para a participação social. O que é isso? Para ter projetos que venham das comunidades, dos atingidos, das pessoas que vivem no território e dos movimentos sociais, que tem algumas linhas de financiamento para esses 5 bilhões. Né? Economia popular e solidária, segurança alimentar e nutricional, educação popular, tecnologias sociais e ambientais, promoção de esporte e lazer, cultura e mídias sociais, defesa da terra e do território. Então, tem assessoria técnica prevista nesse acordo, com financiamento para a assessoria, para fazer projetos que sejam projetos factíveis de serem realizados, que tenham transparência e que esteja dentro do marco legal. Então, nessa caravana agora, o assunto mais comentado era, além dos problemas de saúde, etc., era a criação desse Conselho Federal de Participação Social do Rio Doce e do Fundo Popular. Então, nós estamos nós acabamos de chegar da caravana, as equipes chegaram, nós estamos formatando todo o relatório técnico para enviar para uma comissão de governança que é formada pela Casa Civil do Governo Federal, pela Secretaria-Geral da Presidência, né, e pela SRI, para a gente poder nos debruçar sobre as informações que veio de lá. Mas a ideia central é que nesses próximos meses, agora abril e maio, a gente já tenha o Conselho criado e o Fundo Popular também criado. O fundo vai ser operacionalizado pelo BNDES. Então, o Conselho de Participação Social vai receber, decide o que fazer, através da participação do povo com o recurso, e encaminha para que o BNDES possa operacionalizar. Que o BNDES é um banco de fomento do governo federal, tem expertise para isso, tem tradição, tem história, que pode fazer com que esses recursos possam rodar o mais rápido possível para que essas políticas virem realidade na vida das pessoas na Bacia do Rio Doce. Ouvimos a entrevista com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. O capacitismo machuca. Ele se manifesta através de piadas, de olhares de pena, de exclusão do mercado de trabalho e até na falta de acessibilidade. Se não tiver nenhuma pessoa com deficiência em algum espaço, alguma coisa tem de errada. Posso fazer de tudo que posso, trabalhar no cinema e assim vai. O capacitismo é algo que é um processo lento da gente conseguir acabar com ele, mas que a gente precisa falar para que isso aconteça. E vamos continuar lutando por mais espaço e oportunidade. Precisamos ser vistos e ouvidos, porque capacidades e talentos temos muito. Junte-se a nós e seja uma pessoa anticapacitista e diga: estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, nós estamos aqui. A invisibilidade é o retrato do capacitismo. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Assunto Federal. E houve essa, hein? Uma iniciativa pretende transformar o cenário da indústria cervejeira no Brasil. Uma pesquisa aponta na produção do lúpulo, que é a matéria-prima da cerveja. Vamos entender esse estudo agora com a Mariana Leite, no Minuto Ciência. Minuto Ciência. O Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
tem liderado pesquisas para viabilizar a produção de lúpulo no Nordeste. A iniciativa pode transformar o cenário da indústria cervejeira no Brasil, visando a redução da dependência da importação de lúpulo e aumentando a competitividade da produção nacional. No estudo, o CETENI busca adaptar o cultivo do lúpulo às condições climáticas do Nordeste brasileiro, utilizando biotecnologia e práticas de cultivo eficientes, como explica o coordenador de desenvolvimento tecnológico e da unidade Embrapi Biotech CETENI, James Mello. Nós desenvolvemos e aprimoramos a micropropagação vegetal de 6 variedades na biofábrica Governador Miguel Arraes. Essa micropropagação vegetal garante a fidelidade genética e também a qualidade fitossanitária. Isso leva ao campo uma maior produtividade e também uma maior resistência contra pragas e contra doenças. A produção de lúpulo no Nordeste já é uma realidade e ganha força em estados como Alagoas, Pernambuco e Bahia. Como exemplo, a cidade alagoana de União dos Palmares com a Riguete Agrícola. A empresa cultiva a planta há cerca de 3 anos com resultados promissores. Havia 500 mudas. A partir do apoio do CETENI, a empresa vai ampliar a produção para mais 1.500 plantas. A expectativa é de, até o final de 2025, produzir lúpulo peletizado em escala comercial para atender às cervejarias. Das fabricantes de cerveja artesanal, a Babylon de Pernambuco é uma das empresas que integram o projeto. Com parceria formalizada com o CETENI, a cervejaria vai utilizar o lúpulo para a produção atual, que estará disponível para degustação em aproximadamente 3 meses. Como detalhe o mestre cervejeiro da empresa, Vitor Hugo Batista. Foi de uma surpresa muito grande quando a gente descobriu que já tinham-se estudos para colocar a plantação de lúpulo aqui no Nordeste. E maior surpresa ainda foi ver a qualidade do lúpulo na visita que a gente fez na fazenda do seu Aloísio e ver a qualidade que esse lúpulo se encontra aqui. Então é extremamente gratificante por ser um dos únicos produtos que se achava que nunca ia ter plantação aqui no Brasil. Ainda em Pernambuco, o projeto conta com parceiros na cidade de Bonito e no Vale do Rio São Francisco, área reconhecida pelo sucesso na produção de uvas. A expectativa das empresas é que o lúpulo siga o mesmo caminho, consolidando-se como uma cultura de destaque na região. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Vamos lá, gente. Olha, o ministro da Educação, Camilo Santana, andou lá pelo Amazonas e anunciou várias iniciativas. Em Eurinepé, o MEC inaugurou a sede definitiva do Instituto Federal. Já em Manaus, foi inaugurado o Centro de Tecnologia, Desenvolvimento e Inovação, com repasse de 16 milhões. Olá, eu sou Patrícia Gripe e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação inaugurou nesta segunda-feira, 31 de março, o Centro de Tecnologia, Desenvolvimento e Inovação, localizado no campus Manaus, Zona Leste, do Instituto Federal do Amazonas. O projeto foi realizado por meio da Lei da Informática, que concede incentivos fiscais para empresas que investem em tecnologia da informação, inovação e pesquisa. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância da instalação do Centro de Tecnologia para a formação desses alunos e futuros profissionais. É um projeto inovador, é um projeto ousado e é um projeto que está conectado com a realidade atual do mundo do trabalho. O mundo hoje é um mundo de inteligência artificial, de tecnologia, formar profissionais, seja técnicos, seja na graduação, seja na pós-graduação, voltados para esse mercado de trabalho que dá hoje oportunidades para a nossa juventude. No Amazonas, o ministro também inaugurou a sede definitiva do campus Eirunepé do Instituto Federal do Amazonas, na região do Juruá. Camilo Santana destacou que o objetivo do MEC é garantir a equidade de oportunidades aos estudantes de todas as regiões do país. As realidades são diferentes, mas o sonho de um jovem que mora aqui nessa região precisa ser o mesmo sonho e as mesmas condições de quem mora na capital ou de quem mora no sul e sudeste desse país.
O ministro da Educação também assinou uma autorização de repasse de mais de 16 milhões de reais até 2027 para a retomada do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, ProJovem, no Amazonas. O investimento vai atender 17 municípios selecionados e 2.760 jovens. Acompanhe nossas notícias nas redes sociais e no site www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. E agora uma reflexão, hein? Inovação pública tem cor? Como incluir talentos e fomentar o protagonismo negro? Quem responde é o Ondas de Inovação Inédito. Roda aí, Zé. Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo. Você sabia que a população negra é a maior do Brasil? De acordo com o último censo do IBGE, cerca de 56% da população brasileira se identifica como negra, o que inclui pessoas pretas e pardas. Oi, eu sou Larissa Malverde, uma baiana de 37 anos, olhos e cabelos pretos ondulados na altura dos ombros, sou servidora pública, atuo no Labora Gov e me autodeclaro parda. Apesar de a maioria da população do Brasil ser negra, no universo do serviço público, apenas 37,5% de nós, servidoras e servidores públicos, nos autodeclaramos pessoas negras. Uma inversão de representatividade. E no mundo da inovação pública, como está a presença da população negra? Para responder a essa pergunta, convidei o meu colega Marcelo Ivo, também do time do Labora Gov, que fez uma pesquisa sobre o assunto. Vamos ouvi-lo? Olá! Eu sou Marcelo Ivo, sou do time fixo do Labora Gov, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, desde abril de 2023. Sou um homem negro, de pele parda, tenho cabelos crespos, escuros e curtos, e tenho uma barba meio grisalha. Sou psicólogo e servidor público do Executivo Federal há 30 anos. Recentemente, eu mergulhei no impacto da diversidade racial na inovação pública. Em julho de 2024, eu fiz uma pesquisa com participantes da 4ª edição do Lidera Gov, um curso da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, voltado para a liderança de serviço público. E olha só que interessante, essa minha turma do Lidera Gov foi a primeira exclusiva para pessoas negras. Então eu fiz essa pesquisa em grupo e o nosso objetivo era entender como as servidoras e os servidores lidam com as diferenças raciais no contexto da inovação. Queríamos saber sobre as dificuldades para entrar no serviço público, quem se inscreve para capacitações e os interesses dessas pessoas. A partir dessas respostas, propusemos soluções para melhorar a situação encontrada. A pesquisa teve 2 partes. Na primeira, analisamos dados da ENAP sobre inscrições de servidores e servidores em cursos e em concursos de inovação. Descobrimos que apenas 39% das vagas nos cursos foram ocupadas por pessoas negras e que a inscrição em concursos de inovação não ultrapassou 29%. Isso mostra que a população negra está subrepresentada na inovação pública. Na segunda parte, criamos um questionário e o divulgamos nas redes de inovação para coletar ideias e experiências de servidoras e servidores negros. Os resultados mostraram que, em relação ao ambiente de trabalho, apenas 11% dos servidores negros acreditam ter incentivo para inovar. Só 20% se sentem capazes de inovar. 43% nunca participaram de projetos inovadores. 30% sentem que não têm espaço para inovar. 24% não recebem convites para inovar. 28% não se consideram capacitados ou capacitadas para inovar. Pelo resultado dessa pesquisa, percebemos que as servidoras e os servidores negros, além de estarem subrepresentados no serviço público, enfrentam dificuldades para inovar. E isso não deveria ser assim. Hoje também convidamos Magali Dantas, frila do Labora Gov, para comentar como a população negra no Brasil deveria estar ativamente envolvida nos processos de inovação no setor público. Eu sou a Magali Dantas, sou uma mulher negra cisgênera, tenho cabelos cacheados e castanhos na altura dos ombros. Eu uso óculos de grau, sou sorridente e gosto de usar roupas coloridas e também acessórios dourados.
Eu também sou servidora do Poder Judiciário há quase 3 décadas, sou socióloga, mestre em governança e desenvolvimento e agora doutoranda em políticas públicas. A história e a cultura das pessoas negras no Brasil sempre tiveram uma forte ligação com a tecnologia e a inovação. E eu explico por quê. Quando a sobrevivência está em risco, é natural que a gente use a criatividade, assuma riscos, experimente novas formas de fazer as coisas, trabalhe em grupo e copie boas ideias. Também nos organizamos em torno de lideranças com objetivos comuns. Se pararmos para pensar, essas características são justamente a base da inovação, não é? Por isso, quando o Marcelo trouxe os dados de que quase metade dos servidores e servidoras negras da amostra acredita que nunca participou de projetos inovadores e que pelo menos 1/4 nunca foi convidado a inovar, eu vejo isso como um grande desperdício de talentos. E esse é um luxo que nem a sociedade e nem a administração pública podem se dar. O grupo do Lidera Gov também coletou ideias e ações sobre como aproveitar melhor esses talentos e envolver essas pessoas em mais projetos de inovação. E destacaram 7 práticas para isso. Vamos junto com o Marcelo aprender as 7 ondas de inovação? A primeira seria oferecer programas de mentoria e capacitação para servidoras e servidores negros interessados em inovação, como uma forma de desenvolver habilidades em métodos ágeis, design thinking e outras abordagens que estimulam a criatividade e resolução de problemas. A segunda é criar uma rede de servidoras e servidores públicos negros focada em inovação para trocar ideias e compartilhar experiências. A terceira seria reconhecer projetos inovadores de servidoras e servidores públicos negros em eventos e em redes sociais. Quarta é oferecer bolsas de estudo para servidoras e servidores negros que queiram fazer pesquisas em inovação. A quinta, organizar conferências anuais de inovação para que servidoras e servidores negros apresentem suas ideias. A sexta, criar programas de intercâmbio com organizações públicas para novas experiências. E a sétima, instituir um prêmio anual para homenagear uma figura pública negra importante. Por exemplo, o Prêmio Luísa Barrios, que incentiva a produção científica no país em temas e questões ligadas às relações étnico-raciais. Nosso objetivo, enquanto laboratório que faz parte de um Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, é incentivar servidoras e servidores públicos a desenvolver políticas sociais inovadoras e acessíveis, promovendo assim uma sociedade mais justa e inclusiva. É importante compartilhar práticas de gestão da diversidade racial na inovação do serviço público. Assim, a população negra estará devidamente representada em discussões sobre os problemas públicos. Para fechar esse episódio, escutem só as reflexões de Magali e de Marcelo. Se a nossa sociedade é diversa, então a inovação também precisa ser. A administração pública pode e deve incluir essas vozes nos espaços de criação e transformação, trazendo novas perspectivas para imaginar futuros mais justos e inclusivos. A diversidade é um motor da inovação, e quanto mais gente diferente trouxermos para esses espaços, mais ricas e criativas serão as soluções que vamos encontrar. E o seu órgão também tem ações afirmativas? Como está a sua equipe? Quantas pessoas negras tem nela? E as lideranças? Seu ambiente de trabalho se preocupa com a inclusão e com a diversidade de pessoas e de pensamentos? As lideranças devem promover a diversidade em suas equipes e as servidoras e os servidores negros devem se desafiar a participar de ambientes inovadores. Equipes diversas podem gerar desconfortos, claro, mas isso leva a um melhor desempenho com certeza. Ainda que você pense que a inovação não é para você, acredite, inovação é para você sim. Então, com tudo isso em mente, te convido a aumentar a diversidade racial nos espaços de inovação no setor público. É isso aí, pessoal! Vamos surfar as ondas de inovação por um serviço público mais participativo, no qual pessoas negras ocupem espaço e sejam reconhecidas. Obrigada por estarem comigo neste episódio. Espero vocês nas próximas Ondas de Inovação. Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço. Já está disponível a relação de pré-selecionados na lista de espera do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Se você estava esperando essa oportunidade, saiba mais agora com Claudimário Carvalho. O Ministério da Educação divulgou o resultado da lista de espera do ProUni 2025. Os candidatos podem consultar a pré-seleção no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no site acessounico.mec.gov.br/ProUni. Os selecionados devem comparecer à instituição de ensino até 11 de abril para comprovar os dados informados na inscrição. Algumas universidades podem exigir documentos extras, por isso é importante verificar os detalhes com antecedência. Nesta edição, o ProUni ofertou mais de 338 mil bolsas entre integrais e parciais em mais de 1.000 instituições privadas. Criado há 20 anos, o programa já beneficiou 3.400.000 estudantes e elevou os números de acesso ao ensino superior no Brasil. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. O pagamento do incentivo matrícula do programa Pé de Meia continua amanhã para estudantes nascidos em maio e junho. É hora do Caixa Notícias. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta quarta-feira, 2 de abril, o incentivo matrícula do programa Pé de Meia referente a 2025. O incentivo é destinado aos estudantes do ensino médio regular e do ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, que nasceram nos meses de maio e junho. O incentivo é creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. E atenção, servidores aposentados e pensionistas devem realizar a validação cadastral até 30 de abril. Esse procedimento é obrigatório e garante o acesso a serviços e benefícios, além de prevenir fraudes. Estefânia Lima. Servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas têm até o dia 30 de abril para realizar a validação cadastral. O procedimento é obrigatório e garante o acesso a serviços e benefícios, além de prevenir fraudes. A validação é feita exclusivamente pela plataforma sougov.br, na internet ou no aplicativo. Este ano há uma novidade. Aposentados e pensionistas que ainda não fizeram a prova de vida podem realizá-la logo após a validação cadastral. O processo é simples e ocorre em 4 etapas. O usuário confirma informações pessoais e atualiza dados como telefone, e-mail e endereço. Se precisar interromper o preenchimento, é possível salvar e continuar depois. Mas atenção, quem não finalizar o processo até o prazo pode ter dificuldades para acessar serviços no sougov.br. De acordo com o governo, a validação cadastral também representa uma medida de segurança fundamental para prevenir fraudes. Criminosos enviam mensagens falsas por e-mail, SMS e WhatsApp para roubar dados e dinheiro. Nunca dê informações pessoais por telefone ou mensagens suspeitas. Em caso de dúvida, procure a unidade de gestão de pessoas do órgão ao qual está vinculado. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O informe de rendimentos e a declaração pré-preenchida do imposto de renda já podem ser acessados por aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. José Carlos Andrade. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já podem acessar o informe de rendimentos pelo site oficial ou pelo aplicativo Meu INSS. A partir desta terça-feira, dia 1º, contribuintes com conta gov.br nos níveis prata ou ouro também podem utilizar a declaração pré-preenchida.
o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2025 referente ao ano base 2024 termina no dia 30 de maio. Quem teve renda tributável acima de R$ 30.639,90 no ano passado precisa declarar. O atraso gera multa mínima de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido, com juros baseados na taxa Selic. A restituição vai ser paga primeiro a idosos com mais de 80 anos, seguidos por contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores que utilizaram a declaração pré-preenchida e quem optou por receber via Pix. De acordo com a Receita, quase 12 milhões de beneficiários do INSS recebem acima do piso nacional, dos quais 10.600 ganham o teto da Previdência Social de quase R$ 8.200. Um total de 28.680.000 pessoas, cerca de 70,5% do total dos aposentados e pensionistas, ganham salário mínimo. No entanto, quase 3.600.000 são isentos de fazer a declaração do imposto de renda. A isenção ocorre por causa da faixa de benefício, de doenças e de outras previsões legais ou de ordem judicial. Mais informações estão disponíveis no site oficial da Receita Federal e no portal Meu INSS. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E antes de me despedir, fica ligado que logo mais a Voz do Brasil traz uma entrevista com o ministro do MDS, Wellington Dias, que vai responder a perguntas de ouvintes sobre o programa Acredita no Primeiro Passo. Espero você 19h com a Mariana Jungmann na Voz do Brasil. E a gente fica por aqui, mas o Assunto Federal volta amanhã, às 16h ao vivo. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.